Bom, não reparem, tudo isso tem um motivo. É o seguinte, este é o resumo do projeto Semiose, parte 1. E vamos falar sobre o ataque de pânico. Sim, eu tive ataque de pânico, como te falei, há um tempo atrás, 2007, e foi uma série deles, e que culminou no projeto Semiose. Que coisa louca, como que um ataque de pânico vai criar um projeto para ter novas ideias? Pois é o que acontece. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui a gravar, porque eu vou botar algumas coisas na tela, certo? Como vocês estão vendo aqui, o objetivo desse trabalho é demonstrar a lógica e a aplicabilidade da teoria da relevância funcional baseado em evidências experimentais realizadas em um sistema computadorizado que simula o pensamento humano, certo? Pois é, eu tenho esse sistema. Mas esse é o segredo. Então, tudo bem. Que adianta eu fazer um resumo desse se eu não contar como que começou tudo? Tudo começou com uma síndrome do pânico. Isso. Tem outro texto aqui, então peraí. Primeiro, sai. Isso aqui é chato, vocês não vão querer saber disso aqui agora. Outro texto aqui. Chegou. Muito interessante. Faz parte do resumo. O conceito central está na mudança de visão da relação de relevância da informação entre agente, que é o indivíduo, e meio, objeto, signo, estamos entrando em semiose, onde tudo que é relevante possui em si uma função por indivíduo, independente da função intrínseca do objeto percebido. A função pessoal e individual tem poder sobre a qualidade do objeto, sua categoria e função interna. Essa é a função... Sai! Não adianta falar isso. Isso aí eu tenho um projeto de mais de 500 páginas. Esse é o resumo, uma parte muito conceitual. Então, a gente vai chegar ao longo dos capítulos, certo? Então, vamos falar sobre o ataque do pânico. Eu gostaria muito mesmo de ter sabe aquele negócio de escrever, assim, para poder... Porque eu gosto de falar e escrever. Só que até agora eu não achei uma solução. Eu vou conseguir. Por enquanto, um momentinho só. Não acredito que perdeu tudo. Perdeu. Tá, ok. Eu fiz aqui um pequeno resumo. Eu tive ataque de pânico. Certo. Ok. Eu percebi que tem certos gatilhos que te fazem com que você tenha esse ataque de pânico, certo? Então vamos dizer aqui que aqui seja o corpo. Certo, nosso corpo, ok? E aqui a nossa mente. Nada disso está funcionando porque eu precisava desenhar. É isso que eu quero dizer aqui, mas está errado, não é isso, não é nada disso. Vamos lá, é o seguinte, vamos, eu vou seguir mais ou menos o roteiro aqui. A sensação do ataque de pânico é uma coisa muito esquisita. Você prefere sentir qualquer dor, até pedra no rim, dor de ouvido, qualquer coisa é melhor do que ter a sensação de um ataque de pânico. É muito ruim, certo? Isso aconteceu primeiro comigo quando eu estava descendo para o litoral, no túnel da Imigrantes. Sim, a sorte que estava um amigo meu, eu encostei no meio do túnel ali, tem aquelas entradinhas, ele pegou e dirigiu o carro para mim. É uma sensação horrível. E dei azar de cair no túnel. Eu não sei se é o túnel que me deu o pânico ou foi mera casualidade. Eu sei que a partir de então eu fiquei com medo de túnel, porque o pânico me deu no túnel. E depois isso se estendeu para ponte, um monte de coisa. Conheço casos de gente que não consegue sair de casa. Então o caso é sério. Pânico é uma coisa complicada. E procurei tratamento, lógico, né? Com um psicólogo. Depois fiz meditação com psicólogo.
Ajudou um pouco, tive que ir no psiquiatra para tomar algum medicamento, resolvi, certo? Mas assim, aprendi muito nesse processo, que é muito doloroso e quando você está no meio do processo é uma coisa meio estranha, né? Porque você não consegue enxergar nada do que está acontecendo, que nem a pessoa super deprimida. Você fala para ela, levanta da cama, ela não consegue pensar em nada, nada. Você fala assim, mas é só levantar a perna e abrir a porta. Não tem como. A mente não funciona. Então imagina você num processo criativo e te dar um negócio desse. Quer dizer, tem muita gente que fica travada durante muito tempo por outras questões que não é necessariamente uma depressão, um pânico, é um bloqueio, né? Que trava a sua mente. Então qual que é essa relação entre o que acontece com a nossa mente e com o nosso corpo? Porque você vê que quando vem o pânico é uma adrenalina, é uma inundação de adrenalina no corpo, né? Uma das coisas que me ajudou muito, já que alguns aí que estão assistindo devem ter tido alguma coisa parecida, foi a questão da respiração, né? Então, a respiração, quando você começa a ficar nervoso, você começa a respirar assim muito ofegante, isso dá uma certa, aumenta a oxigenação e vai piorando a coisa, né? Depois, não sei de quantos meses, o psicólogo, por que ele não me ensinou isso antes? Ele é muito bom. Não vou citar o nome, nas questões assim, não sei, né? Ele me ensinou um exercício para quem tem pânico. Na hora que começa a vir aquela sensação, em vez de aquele negócio de saquinho, para poder vir o gás carbônico, parar com a oxigenação, não. Você faz uma sucção. Assim. Segura. Enche o peito. Solta devagar, solta bem devagar. Olha como eu já acalmei. Você viu meu olho? Como acalmou? Segura. Solta devagar. Esse quando você, porque quando momentos, frações de segundos antes de você ter o pânico, você já começa a sentir as sensações. Começa a vir um gelado pelas pernas, uma coisa estranha. É incontrolável. É uma coisa que não tem razão. Você fala assim, peraí, mas eu sou um cara normal. Como é que eu posso ter essas coisas? Mas tem. Enfim, sair disso tudo, né? E como vocês sabem, quando você está no meio do furacão, você não consegue ver o todo. Como eu já tinha estudado psicologia faz bastante tempo, né? E fiquei intrigado com essa coisa toda, né? E aprendi muito com esse psicólogo, é um psicólogo cognitivo, que eu recomendo para situações de pânico, que é muito bom, que é 2, 3 meses, ele começa a mostrar para você que tem alguns gatilhos na mente que disparam todo o processo. No meu caso, foi o gatilho do túnel, que acho que estava relacionado com alguma coisa, um filme que eu vi, acho que é Amor Além da Vida, que o médico morre no túnel. Então aquilo lá me assustou e eu fiz uma conexão, quando eu passei no túnel deu o negócio, e o negócio vai no crescente, tem todo um processo de cura, que até poderia fazer um vídeo falando sobre isso, mas não é o objetivo, certo? Isso é um resumo de como começou o projeto Semioses, ok? O que importa aqui é que você vai ver que a gente tem o nosso corpo e a mente integrados, certo? Não tem como separar uma coisa da outra. Então, porque quando vinha um pensamento, às vezes, tipo, túnel, pronto, o corpo já começava a vir. Né? E uma coisa estranha que acontecia também, é que às vezes um mal-estar no corpo disparava o signo na cabeça. Vou passar mal. E aí começava a passar mal. É uma reação em cadeia. Então, corpo e mente estão integrados, não tem como, né? Então, por isso que eu comecei a pensar, daí eu falei, poxa, mas que coisa estranha, né? Parece que as células têm memória, né? Não é só a mente e não é só o corpo, é tudo uma coisa integrada. O que eu tenho a dizer é sobre os bloqueios biopsíquicos, que esses são os principais, né, quando a gente tem esses problemas de depressão, alta ansiedade, pânico e tudo mais. O que acontece? É uma forma de proteção do organismo para não se desintegrar, ok? É um bloqueio. E quando você está no meio do bloqueio, é uma defesa, tua mente não funciona direito, você não vai ter novas ideias, não tem jeito.
Depois só consegui ter essa visão depois que eu saí da, da, do problema, né? Porque quando você está imerso no problema é impossível, né? Você só consegue ver o que acontece quando você distancia do problema, né? Nosso amigo Einstein já falava isso, que ele só conseguia resolver um problema quando se distanciava do problema. Esse foi um quadro geral que me configurou para mostrar que existe uma relação entre o biológico e o psíquico, né? Que isso me intrigou. Falei, pô, peraí, então pera um pouquinho. Então tem coisa que a gente pensa que dispara uma reação em cadeia e mexe com o nosso corpo, trava a nossa mente, trava o nosso corpo. Tem algo aí, né? Aí, curiosamente, uma série de fatores, que depois eu vou explicar, me levou, no próximo episódio eu vou explicar quais foram os processos cognitivos que me levaram a iniciar o projeto Semiose, tá? Então é só uma parte 1 do resumo, ok? Então a gente vai falar então no próximo capítulo sobre essa coisa de conexão de ideias, né? E o como eu fui conectando as ideias até ter essa coisa de fazer o projeto Semiose. Então a gente vai acabar falando sobre conexionismo e como ele é limitante também. A parte de conexão de ideias é um lado da história, tem muito mais pela frente. Aguardem, por enquanto é só. Fui!